como é que é uma rotina de um vereador e como é que um vereador presta contas, né? O Ayrton como presta contas ao seu eleitorado? Sim. Bom, primeiro, nós aqui no Brasil é um dos únicos países do mundo, se não o único, que ele tem o município como parte da Federação Brasileira. Ele é Federação Brasileira, tem poderes executivos e poderes legislativos. Se olhar a América toda não tem isso. Então nós somos um país que o município é parte da federação. E se ele é parte da federação, ele tem a soberania nas suas leis, a autonomia, desde que se respeite as normas federais, estaduais e federais, claro. Muito bem. Por outro lado, a Constituição brasileira diz que cabe ao município legislar sobre tudo que diz respeito ao interesse local. Olha a abrangência dessa norma. Tudo que diz respeito ao interesse local cabe ser pensados por nós, vereadores, ou pelo executivo e que traz para nós nessa tarefa de decidir sim ou não. É a primeira questão. Então, com isso, nós temos um leque de atribuições enormes no que diz respeito a legislar, apresentar leis, propor leis, aprovar leis, não. Muito bem. No outro lado, nós temos uma grande tarefa, que é a tarefa da fiscalização dos atos do Executivo. E isso é uma tarefa também muito interessante, e eu, com a minha especialização, eu tenho sido, quase sempre fui, nos últimos 3 anos consecutivos fui, o relator geral do orçamento. E o orçamento é a lei que autoriza gastos do Executivo para o ano seguinte. E todos concordam e dizem que é das maiores e mais importantes leis que os municípios apresentam à Câmara. E a própria Constituição diz que a iniciativa do orçamento é do Executivo e o Legislativo tem a palavra final. E no Brasil, nós temos hoje uma outra regra que permite que o Legislativo apresente emendas ao orçamento. No passado dizia que não, o Executivo apresentava o projeto e o Legislativo dizia sim ou não, só. E tinha mais uma regra, se não se manifestasse, se o Legislativo não se manifestasse, valia o que o Executivo apresentou, se transformava a lei sem aprovação. E hoje tem a possibilidade destas emendas. E eu quero dizer o seguinte, que nós, com este poder, nós temos uma grande tarefa, que é, a partir daquilo que o Executivo manda para nós, é tu buscar modificar a proposta no sentido de atender aquelas áreas que tu compreende mais importantes da cidade. E também tem uma história aqui que é interessante. Até nós temos em Porto Alegre o orçamento participativo, que é algo de participação popular que dá exemplos ao mundo, deu exemplo ao mundo, e Porto Alegre é considerada a capital mundial da participação popular. Lá na época, eu estava aqui na Câmara, na época, que no início do orçamento, o Executivo ouvia o orçamento, encaminhava uma peça orçamentária, uma lei para a Câmara, e qualquer mexida era uma gritaria total. Porque diziam os homens e mulheres do orçamento participativo que não se devia mexer no orçamento. E por outro lado, os vereadores da época enlouqueciam, diziam que com o orçamento participativo, os vereadores perdiam poderes. E ele tinha suas. Mas eu fui o primeiro vereador do Brasil, porque aqui foi a primeira que apareceu, a defender o orçamento. Isso me levou a fazer palestra em diversas cidades do Brasil, inclusive na América do Sul, praticamente quase todos os países. O que aconteceu então? Hoje já existe uma sintonia fina entre os executivo e legislativo e o próprio orçamento participativo, de que na verdade é preciso sim, é possível sim tu trazer modificações. E essas modificações os vereadores começam a se acostumar a fazer as suas emendas.
e cada um coloca as suas emendas dentro das suas áreas de atuação. Né? E como nós temos um projeto que diz que a receita é igual à despesa, e isso tu não pode mudar esse valor, o que faz o vereador? Para te indicar, colocar verba para esporte, obrigatoriamente tu tem que tirar de outra rubrica. Então isso gera uma disputa bastante interessante e cabe a mim como relator geral dizer se eu aceito aquela ou não. Então, uma das tarefas interessantes que se tem, todos os vereadores, é olhar ao orçamento enquanto projeto de lei e depois fazer as modificações que se acham interessantes. Uma vez aprovado o orçamento, necessariamente vai lá para o Executivo como uma lei e o Executivo executa. E cabe a outra tarefa que temos esse acompanhamento de como o Executivo gasta e aplica os seus recursos, e a cada 4 meses a Fazenda vem aqui para a Câmara prestar conta do que está acontecendo. Eu vou aproveitar esse belo espaço que tem para registrar a importância que é todos nós, que de uma forma ou de outra temos nossas experiências, construção de vida, nossa história e a nossa forma de como conduzimos esse nosso processo de existência cidadã, é registrar a importância de termos um canal que tenha a possibilidade de levar aos telespectadores esta mensagem de pessoas que por diferentes razões alcançaram algum lugar de destaque na vida política, profissional, pessoal, e todos nós somos destacados, porque o destaque é o caminho daquilo que temos e o tamanho daquilo que fazemos, e o acreditar que aquilo que fazemos pelo bem de todos nós. Portanto, a mensagem está dizendo que diferentes profissões, diferentes atuações, todas elas levam a caminhos positivos. E se nós temos aspirações, essas aspirações elas se concretizam. Talvez não do tamanho que nós compreendemos que seria necessário, mas temos que ter certeza do tamanho daquilo que temos em mente. E cada passo na vida das pessoas são passos de avanço. E esses passos, são passos que constroem o cidadão no seu inteiro, o cidadão de corpo e alma. E eu quero deixar a mensagem, então, de que todos nós, quando realizamos uma tarefa, quando temos uma aspiração de profissão, quando acreditamos numa caminhada, nós sempre precisamos ter um olhar atento no sentido de vamos chegar. E nunca nos decepcionar no primeiro tropeço, e muito menos desistir dele. Porque eu disse que a minha depois de toda a minha história profissional, a minha primeira campanha política eu não me elegi. Agora, daquela campanha eu olhei o lado positivo. Eu digo, fiz uma votação interessante, e se eu fizer mais ou menos isso, eu chego na próxima eleição. E consegui. E tenho certeza que a vida nos reserva a cada um de nós espaços de crescimento. E nós temos uma certeza também que muitas vezes vivemos momentos caminhando no pedregulho da existência, exatamente também em razão do contexto histórico e nacional que se vive, nacional, estadual e municipal. Eu sei que hoje nós temos um contexto aí de dificuldades econômicas. Se há uma dificuldade econômica, ou muitas dificuldades econômicas no Brasil, é com certeza reflexo daquilo que se fez de da macropolítica brasileira. Portanto, olhar a macropolítica brasileira, antes de mais nada, nós temos que olhar a micropolítica, que é a nossa aqui das cidades. Assim também nós, lá nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, compreender que as dificuldades muitas vezes são pedras que a gente
caminha para tirá-lo do caminho para levar a resultado positivo futuro e muito, não tão longo, não tão longe, alcançável no curto prazo de tempo. Portanto, vamos estar juntos, todo cidadão, no sentido de compreender a importância de sermos um cidadão completo, aquele que faz aquilo que compreende que precisa ser feito, sem se arrepender do que fez. Ayrton, então, te escuto, né, e fala sobre a tua comunicação com o público desde o início com o papel de professor, que tu fazia os registros de nome, e-mail, e que tua comunicação com o público em época de eleição é dessa forma. Né? Então, como é que hoje tu presta contas da tua atividade profissional para o teu eleitorado? Sim, no processo de campanha, nós sabemos, numa parcela razoável, as pessoas que efetivamente estão contigo. E isto a gente sabe. E nós sabemos pessoas que às vezes não estão contigo nesta eleição. Mas isso não significa dizer que são tuas inimigas. E nem significa dizer que ela não possa votar em ti na próxima. Portanto, está errada aquela visão: se tu votou em mim, tu é o maioral, se tu votou contra, tu é meu inimigo. Nós somos todos parceiros numa mesma trincheira da vida. Tá? Portanto, se tu tens uma condição de saber quem é que esteve nesse processo, tu tens, e isto eu já disse, repito, eu tenho um controle rigoroso disso. Eu sei quem é que esteve comigo, mas sei também que aqueles que eu telefonei, conversei, visitei e me disse francamente: eu não vou votar em ti porque eu tenho meu primo que é candidato. Então a primeira questão é tu não selecionar eleitor. Todos têm uma visão de mundo, têm seus interesses, seus propósitos e compreendem a coisa de uma maneira ou de outra. E nós não conseguimos agradar a todos. Então, a partir disso, o primeiro grande instrumento de comunicação, e isso nos facilita bastante, nós temos uma possibilidade de mandar X informativos, um boletim das tuas atribuições, X por mês. E isso eu faço rigorosamente. Eu sei que se eu tenho 15 mil nomes no cadastro, eu mando, por exemplo, vamos botar 3 mil nomes por mês, em 5 meses eu chego em todo, depois volto, e assim eu faço. Isso é uma possibilidade que se tem ímpar de mandar um informativo na casa das pessoas. Agora, hoje tem outros instrumentos que são belíssimos e de uma rapidez extraordinária, que são as mídias sociais. E nós temos, além disso, nós temos o velho e bom e-mail, e temos também o novo e apropriadíssimo sistema de WhatsApp. Então, eu me comunico com as pessoas pelo endereço, papel, mas também converso bastante com as pessoas nessas outras mídias que se tem ali. E com isso eu tenho condições de saber que o meu pessoal que esteve comigo, que eu mandei o santinho, por exemplo, na casa dele, em papel ou eletrônico, eu tenho condições de que não mandato eu converso com eles. E tem uma coisa que poucos fazem, mas eu faço. Eu telefono. Se eu telefono na campanha, passado o processo de eleição, eu peço para ti, meu assessor, agora tu liga hoje para esse, manda um abraço e diz para ele tomar um café. Então, com isso, além do informar, eu mantenho essa forma de convidá-los para estar com a gente, vir aí, conversar, sugerir, porque o nosso cidadão, homem, mulher, jovem, nem tanto, eles têm belíssimas ideias. Eu tenho apresentado projetos aqui que têm me dado notoriedade. E esses projetos a gente busca, através de muitos deles, com a dica, com a ideia de pessoas que nos visitam. É uma forma também de prestar conta. E outra questão que nós temos é aquela ida às comunidades à medida do possível. Então são
coisas que a gente usa e com isso nós nos comunicamos bem. E tem outra questão que eu acho interessante dizer, e de agora deixar de lado um pouco a modéstia. Eu tenho projetos de grande alcance social, e eu vou dar o primeiro exemplo, foi aquela ideia da isenção do IPTU para aposentados até 3 salários. O Brasil inteiro copiou isso. E eu tenho certeza que algumas dezenas de milhões de brasileiros hoje foram beneficiados por isso. Já que estou nessa seara, vou trazer mais um. O que aconteceu num determinado momento lá em Brasília? Foi aprovada uma lei do Beto Albuquerque, dizendo que quem contribuir para o idoso teria abatimento de imposto de renda. Porque já existia para criança, para adolescente, uma série de outros. Quando se criou a autorização de lei de que a contribuição para o idoso descontaria do imposto de renda devido, eu, como profissional da área, olha, por que o porto-alegrense deve 100 de imposto de renda, vai pagar 100 para o governo federal? Ele é que faz o seguinte, pague 95 para o governo federal, mas que deixe 5 aqui para Porto Alegre, para um fundo X. Aí eu propus a criação do Fundo do Idoso, Fundo Municipal do Idoso. E quero dizer para vocês que em 2010, Porto Alegre arrecadou no fundo, aliás, antes do fundo, 2010, Porto Alegre arrecadou para as políticas de idoso R$ 9.500. R$ 9.500. A partir da aprovação da minha lei, Porto Alegre arrecadou em 2014 17 milhões e 500 mil reais. E esse projeto me deu uma possibilidade de uma entrevista na BBC de Londres, como um dos projetos brasileiros que mais, vamos dizer assim, repercussão social positiva trouxe. Então, o que eu quero dizer? Tu pode também te comunicar e deve, e é isso, dar uma comunicação pela própria divulgação da mídia, pequena, média ou grande. O outro projeto, só para um exemplo, foi o último, mais recente, foi a ideia aquela da retirada de fios e cabos. E isso nasceu dentro da minha casa. Eu olhei para fora, tinha fio pendurado por tudo que era lugar. Na frente da casa tinha fio pendurado, enrolado, amarrado no poste. Tinha até fios, de tantos fios que tinha até quase que um ninho de aranha, de passarinho, não sei. Aí eu fiz essa questão, eu apresentei a ideia de 3 anos retirar esses fios que estão em desuso. Né? E os 3 anos, até a própria empresa, não, 3 anos é demais, não é demais. Se passamos 50 anos permitindo fazer isso, agora vamos dar 10 dias, ou 20, ou 30, ou um mês, para retirar, vamos dar um prazo que seja viável até para as empresas se organizarem. Então, foi um projeto que também deu uma mídia bastante grande. E assim outro, aquela ideia dos 60 metros de preservação da orla do Guaíba, praticamente saía nos 5 jornais de Porto Alegre todos os dias. Então, é uma forma de tu levar o teu trabalho para a comunidade. Que bom saber do teu cuidado com a cidade, do teu cuidado com os idosos, com as pessoas, né? E estou aqui olhando para um armário da tua sala e tem uma figura desenhada pela tua filha, né? Está escrito para papai. Como é que é conciliar toda essa correria da vida política, na qual tu te entrega e tu te dedica, dá para perceber isso, com a família, com os filhos, com o teu papel de professor? Como é que tu consegue gerenciar tudo isso? É uma questão até delicada. E eu sei, a minha filha tem 11 anos, tenho a minha mais velha tem 30 anos. E elas dizem, pai, tu andou um pouco ausente. E elas têm razão. Claro, que bom. Mas por quê? Sem nenhum ressentimento, elas compreendem a atribuição que tu tem. Por exemplo, agora, nesse processo pré-eleitoral, tu não pode achar, vamos agora para casa, que a campanha está feita. Então, na verdade, tu tem assim, que consome muito tempo assim, na política. E depois nós temos a velha atribuição, que a gente gosta muito também, da aula, que todo mundo fala, lecionar. Uma coisa que acredito que se nós temos um conhecimento acumulado, isso necessário, faz bem para a alma, tu compartilhar esses ensinamentos. Então nós temos essas questões de atribuição política, como professor,
E todos nós temos a nossa outras formas de convivência. Agora eu sempre procuro dar uma atenção toda especial, em primeiro lugar, para a família. E isso aí é que me dá um suporte interessante para essa nossa luta por caminhada, vamos dizer, política e profissional. E a minha esposa, ela me compreende. Às vezes ela me xinga um pouco, mas ela me compreende, ela sabe que a gente é uma parceira. É parceirona. Então ela sabe que está construindo alguma coisa para a cidade. Toda vez que tu constrói para a cidade, para o cidadão, o mais rico, o mais pobre, isso aí conforta a nossa alma e isso, olha assim, nos deixa com tranquilidade para dizer que estamos fazendo a nossa parte. Dá trabalho, a gente tem que se dividir praticamente 3 ou 4, mas isto é da atribuição que a gente tem e a gente pega esse ritmo. E depois tu tá nesse ritmo, tu habitua nele. E depois tu tá nesse ritmo, se tu chega em casa à meia-noite, para ti dormir às 3, 4 ou 5 da manhã é a mesma história. Então tu tem tempo sim para dar essa atenção especial. E aquele foi o dia do pai, dia dos pais, eu recebi aquela bela mensagem da Manu. Que bom, fico feliz de ver que tu consegue também cuidar da tua família, né, da nossa cidade, com tanto carinho, com tanta dedicação. E aí, falando em família, quais são os valores que regem as campanhas e o papel político do Ayrton Fernandes? Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma espécie de slogan, que é uma mensagem que eu tenho levado para as todas as campanhas. Política com qualidade. É o primeiro pedaço. A política com qualidade implica que tu tens que desempenhar esse papel com um olhar carinhoso naquilo que tu faz e o reflexo daquilo que tu fez vai trazer para o cidadão. Muito bem, então o primeiro pedaço, assim, mais a política com qualidade implica dizer que eu tenho que, em primeiro lugar, dar uma atenção especialíssima, aqui, esta é a regra que eu defino aí, a todos que aqui chegam. Não interessa se é branco, preto ou pobre ou rico. A atenção é especial e atenta para todas. E carinhosa, isso é interessante. Segundo lugar, eu tenho que olhar para a cidade estrategicamente. Ou seja, eu preciso sim fazer pedidos, cobrar, vamos tapar o buraco na rua Z. Porque um amigo meu diz que está tudo esburacado, tem que fazer. Isso a gente faz. Vamos, aqui tem um esgoto entupido, está sujo. Então tu faz muito esse trabalho das questões do dia a dia da cidade. Isso é uma coisa que se faz, todos fazem, eu faço também. Com todo carinho de novo, só que às vezes os pedidos eles são inalcançáveis e às vezes os pedidos são demorados. Quando o meu eleitorado pensa, pô, esse cara me esqueceu, daqui a pouco sai do serviço. Acontece, que bom. Acontece. E o último aspecto que eu vou repetir é olhar estratégico, ou seja, olhar a cidade no longo prazo. E isso aí a gente tem feito bastante, tem dado uma série tem surtido disso, uma série de projetos até interessantes para todos, e isso aí tem nos dado esse aspecto da qualidade. Então a nossa slogan é política com qualidade, ética e transparência. Não tem nada onde nós estamos. Eu estou na vida pública faz 41 anos. E, com todo respeito, uma vez eu encontrei com um amigo meu, nem sei se eu devia dizer, mas encontrei com um amigo meu no local, chega trabalhando comigo assim, eu nunca ouvi num corredor dizer que tu levou R$2. Então o que acontece aí? Eu tenho discursado, inclusive, ladrão de dinheiro público de rigor, porque quando tu rouba 100 mil, tu é uma pessoa idosa, pobre, não tem dinheiro para comprar não tem uma fralda descartável, se precisa, uma criança não tem uma madeira. Eu acho crime, eu tenho dito isso, e há muito tempo, crime hediondo. E lá em Brasília tem projetos nesse sentido que não caminham. Muito bem. Então, ética e transparência. Transparência no sentido de levar para Porto Alegre aquilo que a gente faz aqui na Câmara, esperando que
que aquilo que você fez seja positivo para a cidade e para o cidadão. É isso. Que bom. Eu fico muito orgulhosa de saber que os mesmos valores do Ayrton, meu colega de mestrado, continuam os mesmos na vida política também. Ayrton, quero compartilhar contigo que Carreiras que Inspiram nasceu a partir do atendimento que eu faço aos meus clientes de coaching, que muitas vezes vêm em busca de respostas para as suas dúvidas de carreira. Então, com isso, esse projeto aconteceu e nós estamos muito felizes por podermos estar aqui. Eu quero te agradecer pela gentileza de nos receber. De fato, a tua equipe nos recebeu com bastante carinho, muito cordiais. Tu fosse muito rápido no retorno, eu te passei um e-mail fazendo esse convite, imediatamente tu já me respondesse. E eu não estava acostumada a ter esse retorno de profissionais da vida política. Também compartilhar contigo que a partir dos atendimentos de coaching, eu construí o que eu chamo de auto-coach cards, que seriam cartas em quais, com algumas perguntas, as pessoas respondendo a partir de uma metodologia, elas passam a ter respostas às suas dúvidas, aos seus dilemas. Então, quero te oferecer esse presente como agradecimento e dizer que eu estou muito feliz com a oportunidade de estarmos aqui. Foi um prazer imenso, foi uma aula de vida política, de carreira política, e também foi ótimo te rever depois da gente ter passado um tempo sem se ver, mas se falando, né? Que eu recebo sempre a tua comunicação e de fato eu confirmo que tu manda e-mail, que tu liga, que tu manda WhatsApp, e eu fico bem contente de receber a tua prestação de contas. Eu te agradeço aí, eu quero dizer a importância que é estar contigo, te rever, e te conheço, nós convivemos por longos tempos juntos lá naquele nosso curso de mestrado. Desde lá tu já atuava na área, desde lá nós sabíamos do teu preparo, da tua competência no assunto, e depois desse momento que lá nos encontramos, nós sempre tivemos essa relação fraterna e amiga. Portanto, eu quero dizer da importância de estar aqui contigo, e eu quero te agradecer pela possibilidade ímpar que tenho de falar contigo sobre esse tema tão palpitante, e essencialmente as carreiras que inspiram. Isso é interessante, e eu vou aproveitar a oportunidade de dizer que se alguém queira conversar conosco aqui, é ferronato@câmara.rs.gov.br ou pelo telefone 3220-4223. Obrigado, desejo a todos que curtam esse vídeo, que deem o seu like no nosso canal do YouTube. Nós estamos muito felizes com essa oportunidade, com todos os reconhecimentos que nós estamos recebendo dos nossos seguidores. Obrigado e até a próxima edição.